A gente está numa série chamada Famílias Imperfeitas, a Graça Perfeita, onde nós estamos falando sobre o agir de Deus em famílias, no mínimo complicadas. Acho que no mundo de hoje a gente chamaria de famílias tóxicas, em alguns casos, alguns relacionamentos bem complicados, de heróis da fé, que são os patriarcas, que são Abraão, Isaac, Jacó, José, e essas histórias estão narradas lá em Gênesis, e a gente falou na semana passada, deixa eu só colocar o slide aqui direitinho, a gente falou na semana passada que Gênesis foi escrito por Moisés, e claro, depois o texto foi editado, trabalhado, mas com o intuito de contar para o povo de Israel que saía do Egito, quem era esse povo? Por que eles eram povo de Deus? Por que eles foram tirados do Egito de uma forma miraculosa? Por que Deus agora quer habitar no meio desse povo? Por que Deus quer que eles obedeçam a Deus e sirvam a Deus? E qual é a aliança que Deus fez com esse povo? Então Moisés começa a contar a história desde o início, e ele vai agora, a partir do capítulo 12 de Gênesis, focar na família de Abraão e no tratado de Deus com a família de Abraão. E no chamado que Deus faz a Abraão. Lembre-se que a gente disse que Abraão recebe um chamado de Deus, a gente não sabe exatamente se ele ouviu uma voz, se ele viu alguma coisa, a gente não sabe exatamente como foi isso, mas Abraão tem uma revelação de Deus, e Deus diz para ele: você vai sair da casa dos seus pais, provavelmente a gente entende que o seu pai havia morrido, ele já havia perdido um irmão, e agora era ele e o seu sobrinho Ló, que era órfão. Ou seja, Ló era como se fosse um filho, porque naquela família, Abrão ficou responsável por todos daquela casa. E ele vai para um lugar que ele não sabia onde era, ele vai sem saber como iria viver ali, e ele vai sem saber exatamente por que ele está indo. Mas a gente vê que Abrão teve um voto, uma atitude de fé, de ousadia, para caminhar e obedecer à voz de Deus. E nós sabemos, nós cantamos aqui, o apóstolo Paulo diz em Gálatas, que nós lemos juntos hoje também no início dessa celebração, que através da obediência de Abraão, Jesus pôde nascer, né? Através da obediência de Abraão, a linhagem messiânica, a semente messiânica chegou até Jesus, e em Jesus, no sacrifício, na morte, na ressurreição, na ascensão de Jesus e na glorificação de Cristo, nós somos tornados filhos de Abraão, herdeiros da promessa. O apóstolo Paulo usa até uma figura em Romanos capítulo 9, 10 e 11, que ele diz: vocês gentios, não eram parte da oliveira, mas agora vocês foram enxertados nessa oliveira. Essa é uma figura maravilhosa, nós somos enxertados na promessa, e nós podemos dizer hoje: eu sou filho de Deus, através da promessa que Deus fez a Abraão. O apóstolo Paulo chega a dizer que os verdadeiros israelitas não são os que nascem com sangue judeu, não são os que nascem com sangue de Israel verdadeiramente. Os verdadeiros israelitas, diz o apóstolo Paulo, são aqueles que nascem pela fé em Cristo, na promessa de Abraão. E eu e você somos parte disso. Mas tudo isso é muito lindo e maravilhoso, mas a gente viu que a família de Abrão não estava imune a problemas. A gente tem uma mania, ainda mais na igreja, né? A gente tem uma mania de achar que só a nossa família passa por problemas. Que todo mundo é santo, maravilhoso, todas as famílias estão bem, estão ótimos. Você fala: a minha aqui, a gente está nessa crise, nessa loucura, nesse caso de família aqui dentro de casa, e por que será que isso acontece? E aí a gente vê que a Bíblia fala tudo isso sobre Abraão, mas ela não poupa Abrão de contar os perrengues que eles passaram como família. A gente viu que Abrão e Sarai não tinham filhos, não podiam ter filhos. Isso naquela cultura era uma vergonha muito grande, porque eles eram considerados punidos pelos deuses, faltava a bênção dos deuses sobre eles, e era um problema prático, porque eles também não tinham quem desse continuidade à linhagem deles. Eu até falei na semana passada, quero só lembrar, né, que hoje a gente fala assim: a família é importante, mas o grande valor da nossa sociedade hoje é o individualismo.
É a força individual, é você que faz o seu futuro, você que cria o seu destino. As campanhas de marketing falam isso aí o tempo inteiro, né? Seja quem você quer ser, crie o seu destino. Quer dizer, se você compra o carro tal, se você toma um refrigerante tal, se você usa a roupa tal, se você tem um celular tal, você está criando o seu destino. E essa é uma loucura para o mundo de Abrão. Porque no tempo de Abrão não existia essa ideia de um indivíduo. No tempo de Abrão existia a família. E esse pensamento durou até bem pouco tempo. Se você olhar para a história da humanidade, até o século XVIII, esse era o pensamento pré-revolução francesa que dominava a humanidade. Você era parte de uma família. Eu até dei o exemplo, né? Se você nasceu numa família de relojoeiros, você não pode dizer, mas eu quero ser marceneiro. Não, você não pode ser marceneiro. Você nasceu numa família de relojoeiros. Se você nasceu numa família que tem uma fazenda, você vai morrer cuidando daquela fazenda, porque você é parte de uma família. Eu não sei quantos aqui gostam de série, eu sei que a Bruna gosta. Tem uma série que eu gosto bastante, antiga, chamada Downton Abbey. Eu não sei quem já assistiu Downton Abbey. E é muito interessante porque mostra uma família aristocrata da Inglaterra, a partir de 1912. A série começa no dia que o Titanic afunda. Não tem nada a ver, mas eles mencionam lá que eles escutaram no rádio que o Titanic afundou. E mostra a transformação que o mundo está passando muito acelerada e a transformação que essa família também está passando. Então, no andar de cima, né, nos andares de cima mora a família aristocrata, nobre, e nos andares de baixo moram os lacaios, né, os empregados daquela casa. E é muito interessante, porque a gente, com o olhar de hoje, a gente olha e fala, que absurdo. Que luxo desnecessário. Para que tanto jantar? Para que tanta roupa? Para que tanta festa? Quem já viu aquela outra série também, que é um pouco ficção, né? Bridgerton, que também mostra isso, né? A temporada de festas e tal. Você fala, que besteira. Mas aí tem um episódio no Downton Abbey que um dos empregados fala assim para o outro. Um questiona, né? Isso é um absurdo, a gente pobre, eles ricos e tal. E aí um dos empregados fala assim, se não fosse essa família, a gente não existiria. Por quê? Porque o senhor, aquele senhor da família, ele era responsável por toda aquela terra. Ele administrava várias pequenas famílias que moravam ali, que tinham seu sustento dali. Os empregados, eles faziam a roupa, eles cozinhavam, as festas giravam uma estrutura que toda aquela sociedade dependia dessas famílias. Aí ele fala, cada um tem o seu lugar. E todas as engrenagens se encaixam para que as coisas funcionem bem. Claro que ali é um mundo ideal, que é uma família honesta, que trata bem seus empregados. A gente sabe que não era assim na vida real. Mas é muito interessante essa ideia no mundo antigo de que cada pessoa, cada família tem o seu papel na sociedade, dos mais ricos aos mais pobres, todo mundo se encaixando, e eu sou parte dessa grande engrenagem que é a família. E aí a gente olhou para o texto na semana passada e a gente disse que a família faz parte do plano do reino de Deus. O reino de Deus se estabelece e se multiplica não através inicialmente da igreja, mas através de famílias. O povo de Deus, o chamado para o povo de Deus é de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto. Você vai passando essa palavra e esse ensinamento. Você vai ensinando o seu filho, o filho dos seus filhos, e você vai ensinando a lei do Senhor. Esse é o mesmo princípio que opera no discipulado e na igreja do Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento não chega derrubando imperador, conquistando cidade, comprando templo. A preocupação de Jesus é que uma pessoa transformada gerasse outra pessoa transformada, que gerasse outra pessoa transformada. E no fim, a igreja opera, ou deveria, é que para a gente também isso é muito estranho, porque a gente deturpou muitas coisas, mas a igreja primitiva e a igreja, em uma grande parte da história, ela é vista como uma grande família. É uma família da fé. São agora irmãos e irmãs em Cristo que se amam, que se discipulam, que caminham juntos, que veem o reino de Deus acontecendo. Então, a família é parte importante, crucial do reino de Deus. Por isso que a gente diz que a família é tão atacada. Por isso que a família é tão questionada. Por isso que a família é tão alvo de tantas coisas. Porque a família é o núcleo, a base de como o reino de Deus deveria se estabelecer. Existe estudo, e não estou falando de estudos cristãos, existem estudos, pesquisas antropológicas, sociológicas, que mostram que uma família desequilibrada, e eu não estou dizendo que é uma família pior ou melhor, a gente sabe das situações, tem família que só tem o pai, tem família que só tem a mãe, tem família que um morreu, que o outro não sei o que lá, o outro foi embora, abandonou.
N motivos. Mas o fato é que uma família que não é a família que tem o pai, a mãe equilibrados, existe uma pesquisa, várias pesquisas, na verdade, que mostram que elas causam uma desestruturação nos filhos e na sociedade e naquilo que vai acontecer. Então, a família é a base de uma sociedade saudável, uma família saudável. Famílias saudáveis vão gerar uma sociedade saudável. Então a gente viu que Abrão e Sarai não podiam ter filhos. E aí eles tinham esse desafio de sair do lugar que eles estavam e ir para um lugar novo. E lembre-se, né? Ir para um lugar novo nessa época significava que você nunca mais ia ver as pessoas da sua família. Você não podia fazer chamada no WhatsApp, você não podia mandar telegrama, não tinha como. Você não ia ver mais. Então era um rompimento. E aí, mesmo assim, com toda a obediência de Abrão, de Sarai, a gente vê que eles enfrentaram 2 problemas graves. E a gente falou na semana passada, a mentira. Abrão mentiu descaradamente, o pai da fé mentiu descaradamente no Egito, quando ele não confiou em Deus, ele vai para o Egito em busca de comida, e ele mente dizendo que Sarai é sua irmã e não é sua esposa, e ele causa uma confusão, vem maldição, é um quiprocó para o faraó e para a família de Abrão. E o segundo problema que eles enfrentam, grave, é que Sarai decidiu que a promessa ia acontecer do jeito dela. E ela pega Agar, que é sua escrava, e fala, olha, você vai ter um filho do meu senhor e do meu marido, e a gente vai resolver isso aqui. E a gente sabe o tanto de questões que foram geradas a partir do nascimento de Ismael, né? E daquilo que foi feito na força do homem, no caso, na força da mulher, na ideia de ambos ali, que queriam vamos fazer a promessa acontecer do nosso jeito. E apesar de tudo isso, a gente terminou semana passada dizendo que Abraão e Sara viveram as promessas de Deus. E eles são colocados como exemplo para nós. E nós dissemos, né? Que embora as nossas famílias tenham falhas, tenham dificuldades, não sejam perfeitas, mais forte do que as nossas falhas, mais forte que os nossos defeitos é a graça de Deus sobre nós. Mais poderosa é a graça de Deus sobre as nossas famílias, a promessa de Deus sobre nós, que são capazes de sobrepor as nossas falhas e os nossos defeitos. E hoje nós vamos falar da história de Isaac e de Rebeca. Um casal que tem um casamento dos sonhos, um casamento à la família real, um casamento de princesa e de príncipe que é usado como exemplo, tanto que até em algumas comunidades de fé o pessoal fala, estou esperando meu Isaac, né? A mulher que está esperando meu Isaac, é aquele casamento dos sonhos. E essa família termina se tornando uma família completamente desequilibrada, daquelas assim, de fazer vergonha das famílias de novela. Daquelas famílias desequilibradas, de gente perdida, de gente... Olha, nessa família a gente encontra favoritismo entre um filho e outro. A gente encontra mentira para dar e vender. Distância emocional entre os cônjuges não se falavam. A gente encontra manipulação, a gente encontra ódio entre irmãos tentando se matar, ou seja, drama não falta nessa família. E essa família, Isaac, né, que a gente está falando aqui da passividade, nós vamos falar da passividade do marido de Isaac, infelizmente ele faz jus a muitos homens do século XXI, que são, na verdade, meninos sem maturidade. Eu vou dar um outro exemplo, eu adoro dar exemplo de coisa da cultura, né? Tem um reality bem assim, estranho, que chama Casamento às Cegas, eu não sei quem já assistiu. E aí tem uma coisa bem interessante, porque assim, na última temporada, tinha um casal lá que todo mundo, nossa, a gente ficava torcendo, né? Esse casal, nossa. Que assim, tem muita gente bobinha, mas esse casal parecia que, sabe, ia ser legal, que eles iam ficar... Qual que é a ideia do reality? Eles se conhecem sem se ver, numa cabine que fica uma parede no meio, e só conversando. E aí eles se apaixonam ali sem se ver, a ideia é bem interessante. Ou seja, só de conversar, de ver interesse e tal, não pode perguntar como é, quanto pesa, como que é o cabelo, não pode perguntar nada. Só, e se você decidir, você pede a pessoa em casamento. E aí a pessoa aceita ou não, sem ver o outro, se casar. E aí, em 30 dias, vão se casar. E aí depois o negócio dá uma entortada, mas enfim, essa é a ideia do reality. E aí tinha um casal lá que a gente falava assim, nossa, esse casal é ponta firme. Só que aí o que aconteceu? No meio dos 30 dias, a família vai conhecer. Aí a mãe dele chegou para conhecer ela lá. Aí a mãe já falou, não gostei dela.
Aí o menino já balançou. Menino não, tá? 28 anos. 28 anos. Deu uma balançada. Aí a mãe grava para a câmera e fala assim: eu acho que ele não tem que casar porque ele é um menino ainda. 28 anos. 28 anos. Aí ele fala para a noiva: não, eu vou casar, minha mãe não quer, mas eu vou casar. No dia do casamento ele fala: eu vou casar. Ela entra, aí tem um juiz de paz lá, pergunta: você, fulano, aceita o fulano? Sim. E aí quando pergunta para ele fala: não. E aí ele fala para a câmera depois: eu não estava pronto, porque eu sou muito novo ainda, eu tenho 28 anos. Aí, uma coisa que fica clara, tanto na temporada americana quanto na temporada, essa é brasileira, esse caso é do Brasil que eu estou contando, é que os homens de hoje, cá entre nós, e eu falo com propriedade, né, que a gente convive com muitos, são muito bananas. Muito bananas. O cara tem 30 anos nas costas, mora com o pai, com a mãe, é um adolescente tardio, joga videogame, não sei o que lá e tal. Era o problema de Isaac. E isso gera mulheres como Rebeca, que são dessas personagens de novela mexicana, que a gente falaria: pô, essa menina é meio vilã. Ela ouve coisa atrás da porta, ela escuta, ela bota o copo de requeijão para ouvir o que está rolando na parede lá do lado, ela descobre segredos, ela manipula, ela tem planos mirabolantes para fazer as coisas acontecerem do jeito dela. Essa é a família que gera um casal desequilibrado, que gera 2 filhos completamente desequilibrados. Então, esse é o retrato desse lar disfuncional que a gente vai ler. A gente vai ler Gênesis 27, eu peço que você preste bastante atenção, porque é um pouquinho longo, mas é uma história muito interessante. Diz assim, pode ler aqui comigo, Gênesis capítulo 27, a partir do versículo 1, o capítulo todo. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Preste muita atenção na história. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. E ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaac: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pega agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca, ó a trama, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e me prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, olha o plano, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. A mãe já estava na frente, né? Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho, faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Por que ela tinha em casa? Porque Esaú já era casado. Então ele deixou umas roupas lá, ela pegou e colocou no Jacó. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. O bicho era peludo mesmo. Com as peles dos cabritos, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse, agora senta-te e coma do que cacei para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, o colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Olha que a coisa é com riqueza de detalhes. Jacó aproximou-se do seu pai Isaac, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois os braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: sou. Então lhe disse, aqui, se fosse novela, parava aqui, só na segunda-feira que voltava, né? Acabava o capítulo aqui. Você é meu filho mesmo? Só segunda-feira. Então lhe disse: meu filho,
Disse, meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe, e o pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe disse, venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do véu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. Ele disse, meu pai, levante-se e coma da minha caça para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque, quem é você? E ele respondeu, sou Esaú, seu filho mais velho. Olha só, profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse, quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Eu acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e cheio de amargura implorou ao pai, abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu, seu irmão chegou astutamente, recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú, não é com razão que o seu nome é Jacó, que significa enganador, né? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho, e agora recebe a minha bênção. Então perguntou ao pai, o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú, eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele, e a ele supri de cereal e de vinho, que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai, meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu-lhe, sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo, os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse, Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você, esquecer o que você fez, mandarei buscá-lo. Porque eu perderia vocês dois num só dia. Então Rebeca disse a Isaque, estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. E aqui a gente está terminando, a partir do versículo 28, do 1 ao 5. Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou, não se case com mulher cananeia, vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaque despediu Jacó, e este foi a Padã Arã, Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Veja que é uma cena dramática. Veja o que aconteceu. Muitas coisas aconteceram. Primeira coisa, nós vamos falar sobre Isaque. Isaque é um marido passivo e um pai passivo. Lembre-se que Isaque é o cumprimento do grande ápice da história de Abraão. O grande ápice da história de Abraão é o nascimento de Isaque, o filho da promessa. Então, o que a gente espera? Você está lendo a história e não conhece a história. Você está lendo, você fala, puxa, esse Isaque agora é um cara muito importante, porque ele é filho de Abraão, ele é o filho da promessa. Só que, para nossa surpresa, não é isso que acontece. O narrador de Gênesis, ele escreve a história de um jeito que parece que ele quer mostrar para a gente que Isaque é uma figura bem menos importante. Se você olhar a narrativa de Gênesis, a história focaliza Abraão, Jacó e José. Isaque é uma
passagem para explicar como é que Jacó nasceu e deu continuidade à promessa de Abraão. Então, se a nossa expectativa é ver um Isaac bem-sucedido, a gente vai descobrir que essa não é uma verdade. A gente vai descobrir que a realidade é outra. A gente falou que Gênesis é dividida em 10 seções. Lembra que eu disse? São 10 toledotes. E essa é a história de, e essa é a família de. Isaac não tem um toledote para chamar de seu. Ele está inserido entre o toledote de Abraão e o toledote de Jacó. É a forma do narrador dizer, a vida de Isaac, ela é problemática, ela é apagada. E por que esse cara, que era o filho da promessa, que era o filho esperado, por que esse cara se tornou um cara apagado? Essa que é a grande pergunta. Então, a gente vê primeiro, na vida de Isaac, que até os 60 anos, ele foi crescendo espiritualmente. A gente tem algumas coisas que a gente vai entendendo, né? Quando Abraão amarra Isaac para sacrificá-lo, lá em Gênesis capítulo 22, Isaac já era um pré-adolescente, provavelmente. Aí muita gente diz, Isaac era um filho obediente, porque se ele quisesse, o pai tinha 100 e tantos anos, ele dava um empurrão no pai, saía correndo e nunca mais aparecia. Mas Isaac ficou, ou seja, ele entendeu a obediência do pai e ele entendeu o que estava acontecendo. Então você vê que é um menino que tem um entendimento, E a gente vê o começo da vida de Isaac, a gente vê que ele vai crescendo. Por exemplo, quando Rebeca Rebeca também é estéril. E quando a gente vê essa cena que ela também não pode ter filhos, a gente vê que a Bíblia diz que Isaac orou até Rebeca engravidar. Ou seja, ele tinha uma vida de oração, ele era um homem de fé, ele cria na promessa que Deus tinha dado a seu pai. Ele sabia que ele precisava ter filhos para que a promessa do pai permanecesse viva. A própria ideia do casamento de Isaac é um casamento com Rebeca regado a discernimento espiritual e oração. Quando eles se veem, vocês lembram da história, né? A gente não vai ler porque é muito grande. Abraão manda um servo para a casa da sua família para escolher uma mulher em nome da família e trazer para Isaac. E o servo faz tudo com oração, com tal, escolhe Rebeca. E a Bíblia diz que quando eles se viram, eles se apaixonaram imediatamente, foi amor à primeira vista. Então a gente vê tudo dando certo na vida de Isaac. Só que a gente termina de ver Isaac orando pelos gêmeos e de repente a gente vê ele 15 anos depois, fracassado, cego, feito de bobo. O que aconteceu com esse cara? Então, tem dois Isaques. Tem um Isaac bem-sucedido e espiritualmente maduro. Então, é o cara que teve um casamento celestial, é um cara que teve um casamento abençoado por Deus, é um cara que teve um casamento dos sonhos. A mulher com quem ele casa era bela, era trabalhadora, tudo isso Gênesis conta, e era serva de Deus. Você não pode pedir mais nada. Era bonita, trabalhadora e temente a Deus. O relacionamento foi fruto de oração. Houve amor à primeira vista. E eles oram 20 anos para que eles consigam engravidar. Você pode dizer, esse é um casal unido pela oração, unido pela fé no Senhor. Gênesis 25, 11 diz assim, depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Olha como ele recebe a benção. Isaque morava próximo a Beer-Lahai-Roi. Gênesis 26, 12 a 14. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Isaque enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus os invejavam. Esse era Isaque, um homem abençoado, rico. Lembra que eu disse semana passada? A bênção de Deus tem que correr em Abraão e Abraão tem que se tornar também um exemplo de bênção. Isaque era esse homem abençoado. Tinha uma mulher bonita, casado, bem casado, muito dinheiro, muito recurso, muito animal, muitos servos. Ele é um homem de oração. Só uma curiosidade, né? Os gêmeos nasceram, a gente perde a noção, porque a Bíblia ela conta, por exemplo, ela conta de Abraão e fala que Abraão morreu. Aí vem a história de Isaac. Aí você acha que Isaac está vivendo aquilo depois que Abraão morreu, mas na verdade não.
Os gêmeos, Esaú e Jacó, nasceram quando Isaac tinha 60 anos. E, portanto, Abraão ainda estava vivo. Abraão ainda estava vivo. É só uma curiosidade, né? Isaac é um cara próspero, abençoado, que também tem estratégia. A Bíblia conta em Gênesis 26, que é um capítulo antes do que a gente leu, que ele vai reabrindo os poços que seu pai tinha aberto nos seus dias. Lembre-se que os poços eram importantes para os rebanhos beberem água. Era fruto de era essencial. E aí diz que ele ia abrindo o poço, o pessoal ela roubava dele. Ele abriu outro poço, o pessoal tomava dele. E Deus ia abençoando, e aonde ele olhava, abria um poço e achava água. Então ele era um homem de negócios com estratégia. Ele era um homem de negócios com sabedoria. Só que 15 anos depois, a gente encontra um Isaac fracassado. E aí esse Isaac fracassado e a gente vai olhar para o outro lado, né? O casamento foi dos sonhos, mas ele casou muito tarde para a época. A Bíblia conta que Isaac casou provavelmente com 40 anos. Na cultura daquela época, um menino, um jovem homem, casava entre 13 e 20 anos. Isaac se casou aos 40. E aí os comentaristas, eu acho interessante como você vai pegando esses detalhes do texto bíblico. Os comentaristas entendem, por que eles entendem isso? Porque o texto bíblico escreve assim, Sara morre, Sara é enterrada, e aí começa a contar que Isaac vai casar. O que eles entendem que está na narrativa? Que Isaac esperou até a mãe morrer para então casar. O que dá a ideia? De uma mãe super protetora. De uma mãe que não podia ter filho, que foi mãe velha, que não teve o filho da promessa, que o marido quase matou o filho. Então era uma mãe que não deixava o filho sair de casa. Esse menino foi casar, adolescente tardio, jogar videogame em casa com 40 anos. Foi um casamento dos sonhos, mas ele casou tarde. Então aí já tem uma coisinha estranha, né? Olha, porque isso aqui está em Gênesis 24, 67. Diz assim, olha, Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, foi quando eles se conheceram. Fez dela sua mulher, ou seja, eles tiveram relações, e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Ou seja, o casamento veio para consolar da morte da mãe. No texto que a gente leu, fala a primeira coisa, Isaac se encontrava cego. E toda vez no Antigo Testamento que se menciona cegueira, ou quase todas as vezes, essa cegueira física, ela é símbolo de uma cegueira espiritual, de uma falta de discernimento. Foi assim com Eli, foi assim com vários outros, que a cegueira física manifesta uma cegueira espiritual. Isaac se encontra cego, e ele não está entendendo nada que está acontecendo. Ele tem 137 anos, e ele acha que ele está morrendo. Ele fala, não sei quanto tempo eu tenho. Só que ele viveu mais 43 anos ainda. Ele viveu até os 180. Então ele achava que estava morrendo, mas não estava. Ainda viveu mais um tempo. Isaac, que está cego, ele é alguém dirigido pelos seus desejos. Ele é alguém dirigido pelo apetite carnal. A gente leu, né? Isaac no 25, 28, Gênesis 25, 28 diz assim, Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Gênesis 27, 4, ele fala, prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Isaac era um cara dirigido pelo seu estômago. E qual que é o problema disso? Ele vai contra a revelação de Deus para sua casa. Lembre-se que nos dias de Abraão, não existia, de Isaac, não existia ultrassom. Rebeca está grávida. E, de repente, ela sente um movimento estranho na sua barriga. E ela ora e ela pede para Deus, porque eu acho que a gente entende, ela tem medo de perder aquela criança. Ela demorou para engravidar. E aí Deus fala para ela que ela estava grávida de gêmeos. Então, veja, Deus já revelou que ela estava grávida de gêmeos, ela preparou um enxoval, tudo bonitinho. Ela está grávida de gêmeos, e Deus disse uma coisa muito interessante. Deus falou para ela, o mais novo vai dominar sobre o mais velho. O que era uma coisa amplamente incomum, porque a bênção era sobre o primogênito, que era o chefe da família. Só que Deus expressamente disse a Rebeca e a Isaac, a promessa não é para o mais velho, a promessa é para o mais novo. A promessa de quem? De Abraão. Então eles tinham essa revelação, eles cresceram com isso na mente. A Bíblia diz que quando nasceram,
Aí o texto bíblico diz, eles confirmaram que eram gêmeos. Ou seja, ela já sabia, porque Deus já havia dito que eram gêmeos. E a Bíblia diz que nasceu primeiro um peludo e vermelhinho, que recebeu o nome de Esaú, e o outro saiu segurando no calcanhar do irmão. Desde o ventre eles estavam brigando. Desde o ventre é assim, você não sai daqui que eu vou roubar o que é teu. Eles sabiam que era aquilo. Só que Isaac, ele prefere comer a comida que Esaú faz do que obedecer a Deus. Ele está indo contra, deliberadamente, a ordem de Deus para a sua família. Veja, eu não sei se vocês prestaram atenção, a bênção que Isaac dá para Jacó é uma bênção de Abraão, poderosa. E ele está achando que ele está abençoando Esaú. Ele está dizendo que você domine sobre seus irmãos. Não, meu irmão, Deus disse que não era assim. Tudo bem, Deus fez que acontecesse do jeito que era para acontecer. Ele está abençoando Jacó achando que era Esaú. Mas Isaac é um homem que está contra a vontade de Deus. O homem que orava, o filho da promessa, ele está sem discernimento. Quando a gente não tem discernimento espiritual, quando a gente está cego, e eu falo aqui principalmente para os homens, a gente é guiado pelo nosso apetite. A gente faz o que o nosso apetite carnal, não falo de fome, o nosso apetite por poder, desejo, por tudo desregulado que governa a gente, e a gente não é governado pela palavra de Deus. E veja, além da revelação, Isaac era pai dessas crianças, pai desses adolescentes, pai desses jovens. O caráter dos dois era muito claro. Esaú não era a flor que se cheirasse. Por que eu estou afirmando isso? Porque a Bíblia diz, aí você vai entender por que Rebeca falou o que ela falou ali. Ele casou com mulheres da região. Ele casou com mulheres hititas. Ele desonrou, a Bíblia diz, e essas mulheres eram amargura para o seu pai e para a sua mãe. Ele deliberadamente escolheu duas mulheres erradas para casar. Jacó tinha um caráter duvidoso, mas ele era mais bonzinho. Estava em casa, era mais solícito. Quer dizer, Isaac, além da revelação, ele conhecia os dois filhos. Mas ele está completamente cego. Porque, Esaú escolhe mais esposas. Ele conta uma história que não é verdade, isso que ele fala que não é verdade. Ele fala, meu irmão me enganou para que eu vendesse. Não, ele decidiu vender o direito de primogenitura para comer um ensopado de lentilha. E no hebraico tem até um trocadilho, porque o direito de primogenitura é becora, e bênção é beraca. Ou seja, eles fazem um trocadilho. Esaú vendeu, ele falou, prefiro uma lentilha do que a bênção. Vai, me dá isso aí, deixa eu comer. Ele não valoriza a bênção de Deus. A cena fala assim, essa cena que Esaú vende o direito de primogenitura para Jacó, diz assim, Esaú comeu e bebeu, levantando-se e seguiu o seu caminho. Esse monte de verbo é para dizer que Esaú não pensava, ele só agia por impulso. Ele não refletia, ele não orava. Então, tem um outro problema. Uma outra falha desse Isaac derrotado. Ele não teve o cuidado que o pai dele teve. Qual que é o cuidado que o pai dele teve? Mandar um servo na casa da sua família, escolher uma mulher, a melhor mulher disponível. Isaac deixa Esaú casar com quem ele quer. Deixa Jacó casar com quem ele quer. Ele não tem o mesmo cuidado do pai. Ele não toma a mesma proatividade do pai. E por último, esse Isaac derrotado é um Isaac que não tem comunicação em casa. Que não conversa mais com a esposa. E aí tem um detalhe que passa desapercebido para a gente. A cerimônia de bênção era uma cerimônia pública. A família chamava a comunidade inteira, era uma grande festa. Isaac quer fazer as escondidas. Ele fala para Esaú, vai lá, pega e traz aqui que eu vou te abençoar. O que ele está fazendo? Escondido da mulher. Mas cá entre nós, hein? Mulher tem um sexto sentido para isso, hein? Tem um faro, assim, que Deus avisa. Ele, bobo, tonto, cego, ignorante, achou que fosse conseguir esconder dela. Já fica a primeira lição, hein, maridos? Não dá para esconder nada. Então é triste a gente constatar que o Isaac é esse cara que carrega em si a bênção de Abraão e termina como um tolo.
E a ironia do texto é que Isaac, na cabeça dele, está abençoando Esaú. Mas a gente que está vendo sabe. Não, você não está abençoando Esaú, você está abençoando Jacó, cara. A ironia do texto é que ele é bobo. Ele é um tolo. Ele é um tonto. Ele é um tonto. Só que veja, há uma coisa interessante. Mesmo com tudo isso, quando ele profere a bênção e ele percebe que ele errou, Isaac sabe que as palavras que ele falou são palavras verdadeiras. Ele fala, não posso voltar atrás. Ele sabe que ele falou com fé. E veja, mesmo esse tolo, olha que interessante, mesmo esse bobo, Deus deu a ele autoridade. O que ele falou, valeu. Aqui fica uma palavra para os filhos, para as esposas, para todo mundo. Deus leva a sério a autoridade. Pedro fala sobre isso na sua carta, a gente até falou sobre isso. Não é porque é um mau marido, não é porque é uma má esposa que a gente tem o direito de desrespeitar. Mesmo Isaac sendo um mau marido, o que ele falou, Deus chancelou. Deus colocou a sua mão, porque ele era o chefe daquela casa. Ele era o filho da promessa. Às vezes a gente fala assim, mas meu pai foi isso, foi aquilo, foi alcoólatra, batia na minha mãe, fazia isso, fugiu de casa. Não interessa. Pai é pai, mesmo um pai ruim, Deus coloca e honra a autoridade na vida dos pais, dos maridos, das esposas, dos filhos. Deus honra a estrutura que ele colocou. E Deus, de uma forma que só ele sabe fazer, conseguiu que toda essa família maluca conseguisse cumprir os seus planos. A gente olha para a nossa história, às vezes a gente olha e a gente tem vergonha da nossa história. A gente acha que o nosso pai foi ausente, a gente acha que mas meu avô fugiu de casa, mas meu avô teve outra família, mas meu pai não sei o que lá. Não importa, Deus consegue, no meio da nossa loucura familiar, fazer com que seus planos sejam cumpridos na nossa vida. E aí, a gente olha agora para Rebeca rapidamente. A Rebeca é uma esposa e uma mãe manipuladora. Ela aparece na Bíblia como modelo de pureza, modelo de hospitalidade. Ela toma decisões segundo a vontade de Deus. Ela é corajosa para seguir um noivo que ela nem sabia qual era a cara dele, como era o cheiro dele, não sabia nada. Ela viaja para casar com esse cara. Ela é alguém mais espiritualmente sensível, mas diante da crise com seus filhos, ela se revela manipuladora e cheia de estratégias. Talvez Rebeca se sentisse pressionada, e aqui fica uma palavra para as esposas, que muitas esposas acham que precisam assumir o lugar dos seus maridos passivos. Meu marido é um banana. Vamos falar o português correto? Meu marido é um banana. Aí a mulher toma o lugar dele, para esse vácuo de poder não existir. Mas isso está fora dos planos de Deus. O pastor Lisânias, no livro dele, diz assim: a omissão dos homens e a sua falta de envolvimento forçam as esposas a tomarem a iniciativa ou decisões que elas não gostariam de tomar sozinhas, o que acaba levando ao distanciamento e à deterioração da imagem do marido. O que é essa ideia? É a ideia de que a mulher ela toma o lugar, mas ela fica com raiva do marido pelo marido ser banana. Então ela toma a atitude, mas ela ao mesmo tempo culpa o marido e isso vai criando um abismo entre cônjuges. Quantas histórias você já viu assim? A mulher toma o lugar do marido, assume a família, mas ao mesmo tempo ela rechaça o marido. E ele continua: a consequência dessa situação é a frieza de uma esposa na intimidade, uma vez que para a mulher a intimidade sexual não está desassociada da emocional. A mulher não consegue olhar para o marido e falar, não, vamos esquecer tudo e a gente vai... Não, é um pacote só. No lar disfuncional, no lar cheio de pecado, num lar dirigido pela nossa carnalidade, os homens são tentados a se tornarem passivos e as mulheres manipuladoras. Por mais que Isaac fosse passivo, Rebeca não tem justificativa para fazer o que fez. Porque a gente pode falar assim, nossa, mas coitada, ela teve que fazer, porque como é que Deus ia cumprir a promessa dele se Isaac... Meu irmão, essa é uma pergunta que a gente nunca vai ter resposta. Se Rebeca não tivesse enganado Isaac, como é que seria? Não sei. Mas eu sei que Deus ia cumprir o projeto dele e Jacó ia ser abençoado. Não sei como. Então deixa eu te dizer uma coisa, a gente não precisa pecar
com a desculpa de que a gente está ajudando Deus a fazer o que Ele quer que Ele faça. Não, eu menti, mas é porque, veja, Deus tinha falado, meu irmão, você não precisa mentir, não precisa pecar, não precisa manipular para que Deus cumpra suas promessas. No dia a dia a gente faz muito. Não, mas veja, eu escondi só porque a gente começa a inventar desculpa, querendo ajudar Deus a ser Deus. Querendo ajudar Deus a cumprir a promessa para a nossa família. Eu não sei como Deus ia fazer. Essas são aquelas histórias, e se? Não sabemos. A gente fica curioso, fica doido. Talvez na eternidade um dia a gente veja lá um seriado, e se tal, e a gente vai ver lá o que aconteceria, mas a gente não sabe. O fato é que Deus cumpria a sua promessa de qualquer jeito. Deus não precisa da gente, e Deus não precisa que a gente minta, que a gente manipule, que a gente roube, que a gente engane, para que Ele cumpra os seus planos. Então Rebeca deve ter se justificado falando assim, não, eu não estou mentindo, eu estou ajudando Deus a cumprir o seu projeto. Veja o nível de loucura, o estresse, o desequilíbrio nessa família. E geralmente quem assume essa postura manipuladora coloca a culpa nos outros. Eu sou assim porque fulano, meu pai foi assim. Eu tive que fazer isso porque minha mãe fez não sei o que lá. Eu fiz isso porque meu irmão não sei o que lá. Queridos, a grande verdade é que a gente tem que olhar mais para a gente. Não tem desculpa, nós somos pecadores, nós somos culpados. Se a gente for honesto, a gente vai perceber o nosso egoísmo. Rebeca fez a coisa com a intenção correta, mas ela fez da forma errada. Deus não precisa do pecado. É aquele famoso ditado, né? 2 erros não fazem um acerto. Eu quero até ler uma frase aqui, olha, que eu achei muito legal. Um parágrafo. A gente busca vingança quando deveríamos confiar em Deus. Aqui está falando do nosso sentimento egoísta, tá? E aí a gente toma a rédea. A gente se magoa quando alguém nos fere, ao invés de buscar que essa pessoa que nos magoou também é uma pessoa ferida. Desculpa eu falar de novela, mas eu acho que às vezes ajuda a gente a entender algumas coisas. Eu não vi essa novela, mas eu assisti o último capítulo, que eu acho que foi a última novela assim, que o Brasil parou, que foi a tal da Avenida Brasil. Eu não vi nenhum capítulo da novela, mas eu vi o último. O último, não tinha nada para fazer. O Brasil parou, São Paulo não tinha nada para fazer, todo mundo dentro de casa. A gente foi ver essa novela. E eu sei que a tal da Carminha, no final, o pessoal ficou chocado, o pessoal queria que ela fosse manicômio, que ela morresse, que ela... E no final a novela chocou, porque houve perdão entre uma e outra, lá que eu não lembro o nome da outra lá. Elas se perdoaram. No final mostrou que essa mulher fez o que fez porque ela era uma pessoa ferida. Ela é uma pessoa magoada. No fim, se a gente conseguisse olhar para as pessoas que nos magoam e entender que essa pessoa também é uma pessoa magoada, uma pessoa ferida, a gente teria mais compaixão. Nós somos duros quando deveríamos ser gentis. Nós somos maus quando deveríamos demonstrar bondade. E isso só acontece porque a gente só olha para dentro de nós. Rebeca fez tudo o que fez para proteger Jacó. E veja, ela criou um plano para Jacó fugir, para não ser morto por Esaú. E ela nunca mais viu seu filho amado. Jacó foi embora e nunca mais voltou. Quando ele volta, ela já morreu. Ela fez tudo o que fez para proteger o filho e perdeu o filho. Até no final ela não fala a verdade para Isaac. Ela cria uma meia-verdade. Porque Esaú tinha casado com as mulheres hititas, ela fala, se Jacó também casar, eu vou ficar muito triste. Na verdade, ela não está preocupada com isso, ela está preocupada que Esaú mate Jacó. Aí ela inventa para Isaac uma história, para Isaac falar, filho, vai para a casa do teu tio casar com alguém lá. E a verdade é que ela nunca mais vê Jacó. E eu quero terminar aqui dizendo o seguinte, há muitos sinais de perigo nessa família. E eu quero falar alguns sinais de perigo. 2. Primeiro, em nenhum momento da história a gente vê essas pessoas orando. Não tem comunicação com Deus. A história de Abraão, ela é recheada de... E Abraão falou com Deus e fez um altar. E Deus falou com Abraão e fez um altar. A de Isaac, a gente só vê eles falando, gritando, mentindo e tal. E ninguém ora, ninguém para orar, ninguém escuta Deus. Deus não fala nada. Não há oração, não há adoração, não há busca por Deus. E a gente não vê comunicação um com o outro. E aqui estão 2 sinais de alerta para a nossa casa.
Quando a gente para de falar com Deus e quando a gente para de falar um com o outro, a luz vermelha está piscando. Vai dar ruim. Não vai dar certo. Tudo ocorre de um jeito muito torto. Mas Deus, acima dessa loucura, ainda cumpre os seus propósitos. Isaac abençoa quem Deus quer que ele abençoe. Deus cumpre a sua promessa. De um jeito torto, Jacó vai para a casa do tio. Por que Jacó vai para a casa do tio? Porque lá Deus vai transformar ele no homem que Deus quer que ele seja. Lá ele vai penar, vai pastar, vai sofrer, vai ser enganado. Ali ele vai passar todo o processo que Deus quer que ele passe, para ele deixar de ser o enganador e passar a ser o príncipe de Deus. E aqui a gente pode aprender algumas coisas com Isaac e com Rebeca de como não fazer. Primeira coisa, a gente precisa se submeter a Deus. E mais do que isso, a gente precisa fazer as coisas do jeito de Deus na nossa família, na nossa casa. A nossa oração, meus irmãos, tem que ser: Senhor, eu quero cumprir os teus planos. E eu quero cumprir os teus planos do teu jeito. Não quero fazer do meu jeito torto. Eu não quero dar uma ajudinha para Deus. Me ajuda a não te ajudar, Senhor. A gente precisa manter uma comunicação clara entre cônjuges e dos cônjuges e dos filhos com Deus. Sermos uma família que ora, sermos uma família que busca direção, sermos uma família que busca orientação. Vai mudar de cidade? O Senhor quer que a gente mude. Vai mudar de emprego? O Senhor quer que a gente mude. O Senhor quer que a gente faça isso. E precisamos crer que Deus transforma as situações mais difíceis. O pastor Lisanes escreve assim: Deus transforma distância em intimidade, manipulação em graça, passividade em ações assertivamente amorosas. E aí, meus irmãos, você fala assim, tá, e o marido passivo faz o quê? Confessa o seu pecado para a esposa e para os filhos. A Bíblia é muito clara, como é que faz? Senta e fala: olha, até hoje eu tenho sido passivo, eu tenho deixado nas mãos de vocês, eu não tenho sido o homem que Deus quer que eu seja. A esposa manipuladora faz o quê? A mesma coisa. Confessa a manipulação, confessa que tentou tomar as rédeas, confessa que tentou tomar as rédeas da família na mão. Ambos precisam confessar o seu pecado diante de Deus e uns aos outros. O marido, com a ajuda de Deus, precisa entender o seu papel como líder. Vem, filho. E a esposa precisa aprender a confiar em Deus. A esposa precisa aprender a confiar em Deus e se submeter em graça à liderança do marido. Aí sim nós vamos ter lares onde o marido lidera como Cristo e a esposa ama o marido e se submete a ele, porque ela sabe que ele a ama como Cristo amou a igreja. E aí filhos saudáveis, casamentos saudáveis, os planos de Deus se cumprindo. Nosso desafio, meus irmãos, para a gente encerrar, é cultivar um ambiente em casa de ternura, elogiando um ao outro, com amor, com compreensão, um ambiente seguro para que pecados sejam confessados, para que a culpa seja perdoada, para que a gente não termine como Isaac e como Rebeca. Depois que isso acontece, a Bíblia não fala mais nada. A gente nem sabe como eles terminaram. Rebeca morreu e a Bíblia nem fala da morte dela. Nem fala onde ela morreu, onde ela foi enterrada. Isaac passou para a história como um bananão. E a gente não quer que isso aconteça com as nossas casas. A gente quer que as nossas famílias sejam exemplo do cuidado e do amor de Deus, mesmo nas nossas falhas. Vamos orar? Senhor, dá-nos a tua graça. O Senhor é o Deus que consegue quebrar a passividade de maridos e a manipulação de esposas. O Senhor é o Deus que consegue quebrar o pecado das famílias. O Senhor é o Deus que consegue perdoar o pecado entre marido e esposa, entre filhos, entre irmãos. Traga a cura sobre as nossas famílias. Levante homens que se coloquem como os líderes do lar que o Senhor quer que sejam. Levante homens de verdade nessa nação, na nossa comunidade, para que realmente espelhem a liderança de Jesus. Levante mulheres que entendam o seu chamado, o seu papel de abençoar, de transformar, de impactar, mas ao mesmo tempo
de abençoarem a sua casa, se submetendo aos seus maridos em amor, num relacionamento que espelha o próprio relacionamento de Jesus com a igreja. Dá-nos a tua graça, Senhor. Que haja cura nos nossos casamentos, que haja cura nos nossos filhos, que haja cura nos nossos relacionamentos familiares, para que a gente possa ver a tua graça abundando sobre nós. Eu não sei qual é o nosso passado, o passado de todos nós, mas o Senhor sabe. E eu peço que o Senhor traga cura e o Senhor ajude-nos a entender que nós não podemos usar o nosso passado como desculpa. E nós pedimos, cumpra em nós os teus planos, apesar do nosso passado familiar, apesar das nossas famílias desestruturadas, apesar dos pecados familiares, cumpra em nós os teus planos. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, nós estamos encerrando a nossa celebração. Você que esteve conosco online, Deus te abençoe. Não saia sem dar um abraço na pessoa perto de você e até semana que vem. Deus abençoe, queridos.